Lourdes. Estamos aqui nessa noite para compartilhar com você uma palavra, amém, direcionamento da parte do papai, junto com a pastora Cirlei. Oi, boa noite, shalom, shalom a todos. Obrigada por nos permitir entrar na sua casa por essa live. Queremos ministrar na vida de vocês aquilo que Deus tem ministrado nas nossas vidas, aquilo que Deus tem falado conosco, é uma palavra que nós queremos compartilhar. Deus já tem colocado isso no nosso coração há alguns dias, né? Verdade. Há algum tempo aí Deus tem falado conosco a respeito do que nós vamos ministrar, falar aqui hoje. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre compartilhar uma palavra experiências que nós tivemos, né? Verdade. Primeiro nós vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Pai querido, Deus de amor, nós glorificamos o Teu nome por esta oportunidade. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom todo o tempo. Glorificamos o Teu nome, bendizemos, Senhor, a Tua santidade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor Jesus. Pai querido, seja bem-vindo em cada lar, a cada família, em nome de Jesus, em cada lugar aonde foi acessada, Senhor, esta live agora. Nós pedimos, Espírito Santo, alcança o coração dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Traz a paz devida para este tempo. Traz, Senhor amado, a segurança que o meu irmão e a minha irmã precisa para hoje. Senhor, e em nome de Jesus nós declaramos a Tua palavra, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós chamamos a Tua glória neste lugar. Manifesta o Seu poder e a Tua bondade. Nós estamos disponíveis, Senhor, para sermos instrumento nas Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, da forma que o Senhor desejar. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos falar hoje um assunto que eu creio que nasceu no coração de Deus. Eu e a pastora Cirlei tínhamos comentado, né, na última live que eu fiz. E eu falei, vamos fazer juntas? Vamos. E eu saí, fui embora para casa. E no dia seguinte, enquanto eu estava no meu tempo devocional e oração, Deus me deu uma palavra. Né? Eu pedi, Senhor, dá uma palavra para nós falarmos juntas, compartilharmos juntas. E o Senhor me deu uma palavra. E a palavra foi profundidade. Isso é muito forte, né? Isso é bastante forte na relação de que... O que significa profundidade? O que significa até onde nós podemos ir? Até onde nós podemos chegar, né? Com relação a Deus, com relação ao ministério, com relação à nossa vida, né? Até onde nós podemos ir, né? E profundidade é algo que não se limita, né? Você vai, né? Então vamos lá, o significado de profundidade. O que significa profundidade? Substantivo feminino, distância do fundo à borda, à superfície. Profundidade de um rio, uma das 3 dimensões de um sólido. Então, profundidade, além da palavra ter uma profundidade nos leva a algo que parece não ter fim, né? Parece que você não encontra o fim na palavra profundidade. É aí que a gente quer entrar e te trazer para essa atmosfera de ter uma vida de profundidade, em ter experiências com Deus, experiência na sua vida profissional, familiar, em profundidade. Amém? Em Efésios, antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo, marcar um amigo, marcar um familiar. Compartilha aí, faz uma sala, né? Faz uma sala de vídeo. Compartilha aí conosco. Já curte. Curte aí, a gente está no YouTube, estamos no Face do Everson Marcos, nosso bispo, estamos na página MIF, Ministério Internacional da Família, estamos no nosso aplicativo, MIFSED. Então curte aí, chama alguém para assistir com você, junta seu pessoal aí na sua casa, amém? Para estar assistindo com a gente. Então, queria abrir com você em Efésios 3, capítulo 3, versículo 18 e 19, que diz assim: a fim de poderdes compreender
com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, uma das coisas que nós entendemos é que a profundidade, para nós atingirmos um nível de profundidade, eu preciso ter o entendimento. Eu preciso desejar conhecer, né? Porque eu entender, eu preciso conhecer. Eu não consigo ter um entendimento de algo que eu não conheço. Então, eu preciso me permitir a conhecer para que eu possa entender, né? Com certeza. Nem sempre você vai entender tudo, porque nem sempre nós vamos nos entregar a conhecer tudo. Então eu preciso, o primeiro passo é me permitir conhecer, para que eu possa entender o nível de profundidade aonde Deus quer me levar, aonde eu vou chegar, ou melhor, aonde mais do que eu desejo chegar é aonde Deus quer me levar. Com certeza. E profundidade com relação a Deus não significa que Ele está longe, que Ele está lá no fundo, que Ele está muito longe de nós. Pelo contrário, né? Deus está tão perto de nós, né? Mas o quanto eu desejo conhecer, quanto eu desejo estar perto dEle. Então, profundidade também está relacionado à proximidade. A proximidade. A estar próximo, estar perto, né? E quanto mais eu estou perto, quanto mais eu vou, quanto mais eu desejo, mais profundo eu chego. Tá, ok. Mas aí a gente vai aqui agora abordar 3 pontos importantes. Ok. Ó, eu preciso estar perto. Eu preciso desejar estar perto, certo? Tá, mas aí o que acontece quando eu aceito e eu desejo estar perto? Número 1 aqui do meu, né? Do meu direcionamento é, quanto mais perto eu estou, então o mais fundo eu quero ir, quanto mais fundo eu quero ir, menos controle eu vou ter. E isso é bem sério, porque nós, na maioria das vezes, nós queremos que Deus tenha o controle de todas as coisas, queremos que Deus esteja no controle de todas as coisas, colocamos as coisas na mão de Deus para que Ele tenha controle de todas as coisas, mas em um determinado momento não acontece aquilo que eu quero que aconteça, ou aquilo que nós esperamos que vai acontecer, e o que nós fazemos? Nós tiramos do controle, né? Nós tiramos da mão dele e achando que somos mais espertos, mais inteligentes, temos muito mais sabedoria para resolver aquilo do que o próprio Deus. Até porque é fácil eu conduzir as coisas que eu vejo e que eu sei. Sim. O difícil de entregar todo o controle nas mãos de Deus é porque eu não sei. Eu não estou vendo o que vai acontecer. Então eu preciso ter o controle. É algo natural da nossa humanidade. Por isso fé, né? Por isso entra a fé. E aqui ainda continua, a profundidade quer dizer não tenho mais controle de nada. Todo o controle está nele. Está nele. Está nas mãos dele. Está com ele. Então se eu não tenho controle, como eu consigo administrar isso dentro de mim? Né? Por isso que o conhecer é necessário para que eu possa entender. Se eu conheço, eu entendo, então eu começo a praticar, a deixar o controle nas mãos de Deus. Confiar, ter fé. Principalmente nos dias de hoje, né? Muitas vezes a sociedade pede isso para nós, né? Que nós tenhamos controle de tudo, né? Que nós devemos ter controle de todas as coisas. Sim. E se tratando disso, na questão da fé, a gente tem que permitir que Deus tenha o controle de todas as coisas e aceitar isso. É uma decisão que eu preciso tomar. Eu entreguei a Ele, eu dei minha vida a Ele, eu entreguei a direção
né, da minha vida a Ele, então eu preciso deixar que Ele me leve. Esse é o segundo ponto. Esse segundo ponto. Profundidade só acontece quando eu decido por me aprofundar. Sim, é uma decisão. É uma decisão. Profundidade não é algo que acontece. Profundidade é algo que eu decido viver. Então, se eu quero ir mais fundo, se eu quero ir além do que eu consigo ver e do que eu consigo entender, eu decidi, eu vou viver. Sim. E também já entra o terceiro ponto, né? Terceiro. Profundidade está ligado à maturidade. E aí entra na questão de quanto mimimi a gente tem visto, né, nesses últimos dias. E aí nós ligamos até a palavra que fala deixar vir a mim os pequeninos, né? Deixar vir a mim as crianças, porque das tais é o reino de Deus. E às vezes a gente acha que, na verdade, deixar vir a mim os pequeninos é porque são crianças, né? Mas, na verdade, é porque a maturidade deles os leva além. Sim. Levam a uma profundidade que nós, que já crescemos um pouquinho, deixamos de viver. A maturidade não está ligado, presta atenção, talvez você esteja no nível raso ainda, né, caminhando para a profundidade, caminhando em Cristo, não está errado. Não está errado você ainda não estar vivendo no profundo, não está errado você ainda estar caminhando devagar, isso não está errado, faz parte do processo. E aí eu preciso aceitar passar pelo processo. Porque ninguém cresce rápido demais e ninguém continua criança. Sim. E nós ouvimos no domingo, né? Que nem a pastora Patrícia ministrou. É uma semente você planta e você não vai querer comer do fruto dela amanhã. Sim. Porque tem um processo. Né? Mas às vezes, mesmo assim, às vezes nós vamos na feira, né, e compramos aquela fruta um pouco que não está madura ainda, um pouco verde, e chega em casa sempre tem aquele que quer comer, experimentar aquela que está verde, sim, né? Que está verde, mas o que acontece? É descartado. Porque não está boa ainda. Porque não está boa. Então, assim como essa fruta que ainda está no processo de amadurecimento, eu preciso me respeitar. Todos nós temos um tempo. E eu preciso entender este meu tempo, mas eu não tenho que parar no tempo, eu preciso prosseguir neste tempo todos os dias para amadurecer, para crescer um pouquinho mais, para chegar a esse, lembrar que eu estou sendo levado a esse nível. Sim. E ter o desejo no coração para isso, né? Decidir fazer isso, decidir ter experiências com Deus, né? Sim. E falando em experiências, aí já me leva lá no livro de Ezequiel. Verdade. No livro de Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 ao 6, 5, né? Ainda, e aonde Ezequiel está tendo um particular ali, né? Tá tendo uma experiência particular, né? Uma experiência ímpar ali, onde ele é levado, né? Na minha versão, a Bíblia diz assim: então aquele homem me conduziu. Numa outra versão que eu peguei, ele diz assim: então ele me fez sair pelo caminho, ele me conduziu. O Espírito Santo de Deus nos leva, né? Que está falando de um anjo, mas o Espírito Santo de Deus nos leva a ter essa maturidade, a ter esse entendimento de nos levar, de conduzir a gente, de nos conduzir a ter essas experiências com Deus. E aí entra níveis de experiências que eu quero ter. Sim. Níveis de experiências que eu tenho com Deus. Quero ter com Deus e tenho com Deus. E também entra na questão do processo. É um processo, né? Ninguém chega na igreja hoje e é profundo. Está profundo. É um processo. Sim. Vai tendo experiências com Deus. E ninguém que sai da igreja também, a gente não pode dizer que também nunca teve uma experiência com Deus. Verdade. Né? Na questão... E aí é que nós temos, quando nós conhecemos Jesus,
aceitamos Jesus, o primeiro amor, sabe, a paixão por Cristo, sabe, todas as maravilhas que a gente vê na adoração, na palavra, e o Senhor vai falando por nós. E o que acontece? Eu preciso cuidar para que a paixão venha seja vivida na sua proporção, do primeiro amor. Eu como pastora, eu como discipuladora, eu preciso levar o meu discípulo a entender que essa paixão é uma paixão que está enraizando. Nós ouvimos, né, no domingo, né, a paixão, o primeiro amor, a paixão de quando eu chego em Jesus, é a paixão que está enraizando. Sim. E essa raiz é que vai fortalecer toda a minha caminhada com Cristo. Então eu não posso ultrapassar essa parte do primeiro amor, da paixão, e já querer chegar, já estou pregando. Não, porque eu ainda estou ali, sabe, alimentando essa raiz, começando a brotar essa raiz. E eu acabei de ter uma experiência com Deus ali, né? Eu acabei de ter uma experiência. A primeira experiência. Eu fui tocado a fazer aquilo, eu fui tocado a levantar as minhas mãos, eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu fui convencido pela palavra, eu fui convencido pelo Espírito Santo de Deus, que eu preciso, porque até isso é o Espírito Santo de Deus que nos convence. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Então já é uma da primeira experiência que a pessoa tem. E uma experiência muito boa, por sinal. Sim. Mas não pode parar só aí. Não pode. E aí talvez você esteja em casa nos assistindo e você ainda não teve essa experiência do primeiro amor. Não teve ainda a experiência de aceitar Jesus. Você ainda nem se permitiu que o Espírito Santo te conduzisse a ter essa experiência. E eu quero te dizer que sim, Deus quer que você tenha experiência. O Espírito Santo está aí agora, ministrando no teu coração, que é uma experiência única, né? É uma experiência única que vai abrir um leque para você viver todas as experiências com Deus, da sua vida e da sua história, porque quando a gente aceita Jesus, a nossa história muda, né? Com certeza. A história vira-se uma página. Vira-se uma página, começa-se um novo escrito, sabe? Um novo escrito das nossas vidas. E nós precisamos nos permitir a viver isso. Nos permitir a deixar Deus nos levar a conduzir, né? No Espírito Santo nos levar a conduzir as vontades de Deus para as nossas vidas. Permitir que o Espírito Santo de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo habita em nós, passa a habitar em nós. Então ele começa a dar as ordens, ele começa lá no ponto 1, a dirigir a nossa vida. Ele começa a nos levar a ter experiências com Deus, né? E voltando aqui em Ezequiel 47, ele dá a volta, né? Sai do norte, vai para o oriente, para o leste, ele dá uma volta, ele leva Ezequiel a ter uma experiência de andar com ele, de andar com Deus, de andar com o Espírito Santo de Deus. Então, é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco, quer nos tirar de um lugar, de uma vida toda errada que nós tínhamos. Não vou nem contar. Sim. Né? Melhor não contar. Numa outra live nós contamos. Sim, nosso testemunho, nossa história. Nos tirar de uma vida, começar a andar com Ele, a conhecer os caminhos que Ele tem para a nossa vida, para que nós possamos começar a ter mais experiências com o Senhor. Para que nós possamos começar a ter muito mais experiências com Deus. Verdade. Né? Aí ele chega diante de um ribeiro, chega diante de um rio, né? E aí no versículo 3 diz assim: o homem deslocou-se para o lado oriente com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura dos meus tornozelos. E ele começa então a ter experiências com Deus. E aí esse é o primeiro nível. Esse é o primeiro nível. E aí para nós podemos entender que esse nível é o nível mais seguro, né? Sim, para nós sim, nós somos o controle das coisas, né? Imaginando lá, né, no mar, você chegando no mar, a água chegou aos seus tornozelos, você tem controle total de todas as coisas ali. O governo está na sua mão, assim é na nossa vida, né? Esse primeiro nível é o nível que, peraí, eu ainda tenho o controle de todas as coisas, tá batendo só
ali, meu dorso só está ali, só não vai passar. Ali eu tenho controle, ali eu consigo manter o meu corpo em pé, eu consigo andar, eu consigo ir e vir. Sim. Eu ainda tenho, tá ali dentro daquilo que você disse, dentro do meu controle. Se acontecer alguma coisa aqui, eu saio correndo. Opa! Quem não sabe nadar, que o diga. Quem não sabe nadar, que o diga. Eu ainda, se a água bater, mais fácil, eu saio correndo. Eu ainda volto para a areia, no meio da praia, né? Volto para a areia e fico no meu cantinho ali, né? Sempre! Mas para quem quer ter uma experiência mais profunda com Deus, e aí continua o versículo 4. De novo mediu 500 metros, mais 1000 côvados, e conduziu-me pela água, que chegava aos joelhos. Aí quando a água bate no joelho, aí você já perde o equilíbrio. O equilíbrio já vai, né? Já vem o medo, tá? Para quem não sabe nadar, entende o que eu tô falando. Já dá o medo, né? Porque já tá tocando, já tá fazendo você perder o equilíbrio. Sim, sim. E continuando a leitura... Mediu, então, mais 1000 côvados, mais 500 metros, e me levou pelas águas que batiam na cintura. Ai. E aí, você já... se prepara pra onda. Sabe aquela onda que vem assim, ó, pra cobrir? Né? Até o ponto dele não conseguir mais andar. Até o ponto dele não conseguir, dele não ter controle mais, né? Não conseguir mais... ter o controle da situação ali em si. Sim. Né? E aí ele precisa passar a nado. Isso significa que ele precisou deixar que ele fosse conduzido, né? E aí os pés já não estavam firmes mais, os pés já não estavam firmes mais na areia, né? No solo. Né? Então, essa é uma experiência muito linda, né, que Ezequiel tem ali. E é uma experiência que Deus deseja que nós tenhamos, né? Deus deseja que nós tenhamos essa experiência, o ir mais fundo, né? O se aprofundar, o chegar no nível mais profundo. E aí a gente vê a cada nível, o anjo media, sempre vai haver uma medida, sempre vai acontecer as medidas para que você chegue mais fundo, né? O rio, eu anotei aqui uma palavra que diz assim, o rio não foi feito para ficar parado. Então presta atenção, no rio de Deus, você não pode estar parado, porque o rio não foi feito para você, para ficar parado. E assim é a nossa vida. Eu e você não fomos criados para ficar parado, estacionado. O Senhor quer nos levar mais fundo, o Senhor quer nos levar mais próximo dele. E se o mais próximo de Deus, pastora Cilei, é ir mais fundo, se eu não for, eu vou ficar no raso. Sim, eu vou estar ali meio que no controle das situações ainda. E Deus quer de verdade ter o controle das situações da nossa vida. Porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é todo poderoso. Ele é digno, né, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então Ele quer que nós entendamos que Ele pode sim ter o controle da situação e que tudo acontece para o bem daquele que ama a Deus. Então, tudo que acontecer nas nossas vidas, quando nós entregamos o controle na mão do Senhor, quando nós entregamos as nossas vidas a Deus e nós entregamos o controle a Ele, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Sim. Mas nós estamos saindo ainda de uma coisa chamada epidemia. Mas, graças a Deus, nós estamos bem. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem o controle de todas as situações, de todas as coisas. Aí aqui ainda, nós vemos na palavra a parábola do semeador. A parábola do semeador também nos leva ao nível de profundidade. Né? Sim, sim. Também nos leva a entender esse nível de profundidade. E aí eu quero que você leia comigo lá em Mateus capítulo 13. Ele fala sobre isso, né, do verso 1, isso, ao 9, ele fala sobre a parábola do semeador, e eu queria que você prestasse atenção na revelação que o próprio Deus vai dar para você, sobre em que nível você está.
né? Em que nível eu e você está? Que nível você está em particular com Deus? Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou, por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que nós vemos aqui? Nós vemos o processo de profundidade. Talvez você esteja aí pensando mais aonde está essa semente que um dia caiu no meu coração. Não, mas não caiu nenhuma semente em mim, não tem nenhuma semente em mim. Existe uma semente plantada no teu coração. Talvez uma dessas situações aconteceu e não alcançou a terra boa que é o teu coração. Porque não existe coração terra ruim. Por quê? Porque Deus que nos fez, Ele não nos fez terra ruim. Ele nos fez terra boa. Mas a nossa caminhada trouxe espinhos. Vai deixando a terra meio ruim. Vai deixando a terra meio tribulosa. Vai deixando a terra meio feia, né? Cheia de espinhos, cheia de pedras, cheia de situações que querem todos os dias matar a semente da palavra de Deus. E mais do que a semente da palavra, pastora Cirlei, as pedras, os espinhos, eles querem matar a semente do amor de Deus. Sim, sim. Porque matou o amor de Deus, que é a semente mais preciosa no nosso coração, nos matou. Sim. E é o que eu preciso atentar, olhar para dentro de mim agora e ver. Peraí, eu não estou no nível mais profundo. Ou eu estou no nível mais profundo artificial. Que é aquele nível que você está quando está na igreja, está quando está no movimento, mas quando você está sozinho, na sua casa, você não consegue atingir esse nível. Porque muitas vezes é mais fácil, né, buscar a Deus na igreja. Louvar na igreja, ler a Bíblia na igreja, né? Ter experiência com Deus na igreja. Nós temos passado, né? Nós temos orado mais em casa esses últimos tempos. Sim. Né? Nós temos buscado mais a Deus em casa, né? Com a família, muito mais com as pessoas que são ali próximas. A gente tem feito mais isso e temos tido experiências, né? Temos tido muitas experiências. Que Deus fala conosco e eu só preciso falar com Ele, eu só preciso buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo. Exatamente. Então não significa que Deus está escondido. Não, Deus não está escondido. Significa que eu tenho que fazer alguma coisa. Significa que eu tenho que dar um passo. Até para que eu tenha uma experiência profunda com Deus, eu preciso ir. O anjo ali podia ter medido 1000 côvados e Ezequiel, não vou. Não vou. Não quero, não sei o que vai fazer comigo. E aí na hora que... E eu acho lindo isso, porque ele fala, tô indo. E com Deus é assim, nós vamos, né? Nós temos experiência com algumas discípulos que têm vivido isso, né? A gente tem vivido muito isso. Sim. A gente tem estado, né? Tem passado por umas experiências muito, muito lindas com Deus. E Deus tem nos levado
a ser esse porta-voz de Deus, né? Sim. De levar, de tomar a mão e falar assim, vamos, você pode. Você consegue. Você consegue. Você chega lá. Você chega. Né? Ah, mas eu não tô com medo. Vai com medo mesmo. Vamos. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Consegue. Nunca fiz. Vamos fazer a primeira vez. Vamos tentar. Né? E uma vez a gente estava num congresso, numa reunião lá na revisão, não vou lembrar o nome, e o pastor Cezinha falava, e eles vão rasgando. Se não der certo, a gente vai costurando. A gente volta, a gente vai costurando. E sai rasgando. É esse entendimento. Vai, você pode. Vamos ter experiências com Deus, vamos ter experiências. As experiências mais profundas com Deus é que fazem, nesses momentos de tribulações, os momentos difíceis das nossas vidas, nós não olharmos para trás. Sim. Porque até se eu olhar para trás, eu não sou digno. Verdade. Né? Aquele que colocou a mão no arado não é digno nem de olhar para trás. Então, as coisas que acontecem lá no mundo não vão chamar tanta atenção. Não vão fazer que eu pare, olhe para ver e faça comparações. Né? Que às vezes Satanás pede para que façamos comparações. Vale a pena isso? Olha só o que você está perdendo. Não, eu não estou perdendo nada. Eu estou tendo experiência com Deus. E as minhas experiências com Deus me levam a viver com Deus. Me levam mais perto de Deus. Verdade. E até quantas pessoas elas decidiram não ir mais fundo, né? Não ir no mais profundo. Elas decidiram desistir. Desistiram sair do lugar onde Deus disse que levaria ela a viver experiências profundas. E de verdade, irmão, se você está em casa e você é uma dessas pessoas que saiu do lugar de onde você estava e que Deus tinha promessa naquele lugar para você, que Deus falou que você iria ter experiências profundas com Ele naquele lugar, que Ele iria te levar a lugares profundos naquele lugar, eu tenho uma palavra para você. Volta para casa. Volta para casa porque você precisa viver essa experiência com Deus. Você precisa viver a promessa de Deus naquele lugar. Precisa viver e neste tempo. Neste tempo. Não existe, mas eu tenho vergonha, não sei. Irmão, só volta. Sabe? É aquilo que o anjo diz. O anjo leva, né? Professora, você leu? O anjo leva. O anjo está te trazendo. O Espírito Santo está te chamando de volta. Volta porque é eu que estou te levando. Né? E aí eu também posso cair numa outra situação, pastora Cilei, que é dar ouvido à multidão. Sim. E o que tem acontecido muitas vezes é o que isso, as né? pessoas vão pensar. Né? O que as pessoas vão pensar ou o que vão falar de mim tem te parado e tem te privado de viver a profundidade de Deus. Isso é bem sério, porque aquele que nos chamou, aquele que nos nomeou, é para ele que um dia nós vamos prestar contas. Infelizmente, né, as pessoas nos levam a tomar decisões errôneas, erradas, só que a gente não vai responder para eles nada, nunca. Jamais. Meu Deus. Aquele que fez com que você perdesse a sua fé, fez com que você tirasse a mão do arado, fez com que você olhasse para trás. Quando chegar um dia, não é para ele que nós vamos responder nada. Verdade. Nós vamos olhar para aquele que nos fez, para aquele que nos formou, que nos deu vida, é para ele que é com ele que nós vamos ter uma conversa, né? Sim. E o quanto eu estiver mais perto, o quanto eu estiver mais fundo, o quanto eu estiver mais profundo, quanto mais eu buscar ao Senhor, mais eu vou estar cheio dele. Mas eu vou estar nele e ele em mim. E aí é uma decisão, né? Nós voltamos à decisão. Né? Sempre é uma decisão. Eu preciso ter essa decisão. Eu preciso sair do lugar, do estado que eu estou e seguir. Eu preciso sair da onde eu estou e caminhar rumo à profundidade em Deus. Né? Gálatas 2:20 é um versículo que fala bastante também, né? Acaba sendo às vezes um jargão para algumas pessoas, mas é um versículo que fala exatamente aquilo quem nós somos, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Né? Quantas vezes você vê algumas pessoas dizendo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas na hora de tomar uma decisão, na hora de tomar uma decisão por Cristo, uma decisão pelo chamado, uma decisão pelo ministério, uma decisão para fazer a vontade de Deus, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei se é isso que Deus quer, eu não sei se é isso que... eu estou perdido, eu estou confuso. É o pastor que está mandando. É o pastor que está mandando. Que está falando. É o discipulador que está falando. Tá coisa na cabeça deles. Irmãos, se nós temos, né, um pastor que nos guia, e nós temos, graças a Deus pela vida do nosso bispo, da nossa bispa, que a gente chega para eles e fala assim, pensei em fazer uma coisa, ele fala assim, faça. Eu pensei, faz. Mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Né? Então, nós temos essas pessoas que são usadas por Deus para nos dar direcionamento. Você pode, muitas vezes, né, você pode não concordar. Às vezes você até saiu, até deixou, porque você não concordou com alguma coisa. Mas é o homem e a mulher de Deus que está te direcionando. Então, é o próprio Deus, né, falando através da vida deles. Então, meu querido, minha querida, volta, que nem a pastora Lurdinha disse, volta, faça a vontade de Deus. Se aprofunde em Deus, tenha um tempo com a palavra, tenha um tempo com a Bíblia, tenha um tempo de louvor na tua casa, um tempo de adoração, volta para a igreja, volta para o reino, vem adorar o Senhor, vem dizer o nome do Senhor, ter experiências profundas, estamos tendo uns cultos maravilhosos, né? Então vem ter um tempo com Deus, um tempo de adoração, e de verdade isso na sua vida ser uma verdade. Eu não vivo, quem vive é Cristo. O meu corpo, né? O meu corpo terreno é a habitação do Senhor. É a habitação dele. Eu faço aquilo que ele quer que eu faça. A gente está aqui hoje fazendo live. Verdade. Algo que está, né? Deus está trabalhando na nossa vida, mas nós estamos. Porque nós somos ensinados a fazer, nós somos orientados a fazer. E tá bom, então vamos fazer. Porque Deus, é assim que Deus quer, é assim que nós vamos fazer. Amém? E que você tenha esse desejo no seu coração. Né? E você consegue. Você pode. Né? Mas as minhas experiências foram muito rasas. Mas você teve uma experiência. Eu não tive nenhuma experiência, mas eu quero ter. É hora, é o tempo. Agora é o momento certo. Né? Vem correndo. Escreve seu nome aí, correndo. Olha... eu conheço uma pessoa que precisa ter uma experiência com Deus. Marca ela aí, chama ela para conversa. Verdade. Chama ela. Chama ela agora. Vamos levar, você vai ter uma experiência. Porque minha vida, meu casamento, a minha família está tudo destruída. Então é agora. Agora é a hora de ter uma experiência com Deus, de ter uma vida transformada com Deus. Há alguns anos, pastora Cirlei, eu li essa palavra, muitos anos atrás, sabe? Eu li essa palavra e eu recebi assim, um direcionamento de Deus. Que foi, quando eu escolho o altar, eu perco meu livre-arbítrio. Quando eu escolho uma vida de profundidade em Deus, eu abro mão do meu livre-arbítrio, sabe? Por quê? Porque não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então, as minhas experiências que eu vivo a partir da minha decisão são experiências que não são mais minha, mas são experiências de Cristo em mim. Eu passo aí a viver aquilo que é o propósito de Deus cumprido em Cristo Jesus em mim. Então eu preciso ter esse entendimento de que, irmão, presta atenção, você está no raso, mas olha, existe uma profundidade para você chegar. E se existe uma profundidade para você ir, só deseje ir. Amém. Vamos lá. Só deseje ir. Aqui está conosco aqui também a Maiara e a nossa irmã Laurinha. Achou que eu não fosse falar, né? Estão aqui conosco. E a gente um pouquinho antes estava conversando sobre isso, né? A gente estava falando assim, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Nada nos impede de chegarmos a Deus. Verdade. E por que muitas vezes nós não chegamos?
E por que muitas vezes é tão superficial? Eu então saí, vou para a igreja, porque se eu vou para a igreja, minha discipuladora vai pegar meu pé. Verdade. Meu pastor vai brigar comigo. Ah, eu tenho que ir, né? Por que muitas vezes é só isso? Por causa das distrações. Muitas vezes as distrações desse mundo, tem um louvor, né, que fala mais ou menos sobre isso. As distrações desse mundo tem, no momento que você está de adoração, no momento que você está no louvor, no momento que você está na sua meditação diária, chega alguém, principalmente as mães, né? Mães, vós, chega lá as crianças, ai mãe! Aí te tira, te desconcentra. Verdade. Né? Te desconcentra. E aí, um dia a gente estava no último encontro com Deus, ou no penúltimo encontro com Deus, no último. Deus falou muito forte comigo com relação a isso. Porque Deus está falando exatamente de profundidade. De chegar no trono, de chegar no nível de adoração, de chegar lá, né? Tá muito pertinho. E eu falo, meu Deus, por que não? Por que às vezes... E ele falava exatamente isso. Acontecem muitas coisas ao nosso redor para nos distrair, para nos tirar da presença, para nos tirar do foco, para nos tirar a concentração. Muitas vezes acontece isso. E são os barulhos, né? São os muitos barulhos que muitas vezes são os barulhos dentro de nós mesmos. Sim, sim. E isso acontece, né, diariamente. E na nossa vida acontece exatamente isso. A gente está seguindo, tem um caminho. Eu tenho um alvo a alcançar. Eu tenho uma meta a alcançar. Quem eu sou em Deus, o que eu quero em Deus, aonde eu vou chegar. E a Bíblia fala, tem uma torcida do nosso lado, né? Sim, falando que céu. você consegue, você vai. Só que tem um outro povo do outro lado, né? Sim. Tem um outro povo que dizendo, não vai dar certo, você é louco, você é doido, você não vai conseguir. Então existe isso. Mas aonde eu quero chegar? Aonde eu vou? Qual o nível de experiência que eu quero ter com Deus? No nível onde eu tenho controle? É uma experiência. Mas é uma experiência rasa. Sim. No nível até onde eu tenho... Ele está no controle, mas eu também... Sabe assim? Os dois estão meio no controle. Ou eu quero chegar num nível onde eu não tenho controle nenhum e ele tem todo o controle. Então é onde eu quero chegar, em que nível eu quero estar. Tá? Quero agradecer aqui por nós termos compartilhado essa palavra com você. Amém. Né? Foi muito bom. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Que é uma escolha e uma decisão. E que a sua decisão não seja menos do que o profundo. A profundidade em Deus. Que você possa, nessa noite, ter uma experiência com Deus de profundidade. Talvez aí no seu quarto sozinho, talvez você vai ter que sair do seu quarto e ir para a sala, procurar um lugar, talvez você vai ter que abrir a janela, olhar para o céu e contemplar a beleza de Deus na criação, mas que você se permita hoje ter uma experiência em profundidade com Deus. Amém? Que você possa desejar essa profundidade de tal maneira que você se sinta constrangido, sabe? Se sinta constrangido por tão profundo que você vai estar no Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Aqui, nosso nível de intimidade com Deus, nosso nível de profundidade com Deus, vá além daquilo que nós podemos ver, imaginar, ouvir ou pensar. E peça ajuda para o Espírito Santo. Ele é o seu amigo. Ele é o seu intercessor. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Pede ajuda. Talvez você não consiga ir sozinho. Talvez você esteja num nível que você diz assim, não, mas eu não estou conseguindo sozinho. É muitos barulhos, são muitas coisas. E talvez você precise de ajuda. Peça ajuda para o Espírito Santo. Deixa ele tomar a sua mão e te levar a esse nível mais profundo, esse nível de experiência. Deseje isso. Você não está só. Entenda isso, você não está só. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Diante daquilo que Sim, a Deus. o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor falou conosco em primeiro Verdade, lugar. Senhor. Nós queremos sim, ó Deus, Sim, estar ó Deus. num nível maior, estar num nível mais profundo, estar mais perto de Ti, Deus. estar mais perto Sim, ó daquilo que o Senhor tem
propósito original do Senhor nas nossas vidas. Assim como nós aprendemos, o Senhor não tem plano A, o Senhor não tem plano B, o Senhor tem plano original. E o teu plano original é que tenhamos comunhão perfeita com o Senhor, é que estejamos profundos em Ti, é que nós tenhamos, ó Deus, estejamos, ó Deus, alinhados ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, se houver alguém ainda aí na sua casa, que está na sua casa e não sabe como fazer isso, e ficou perdido no meio do caminho, eu quero, Deus, em nome de Jesus agora, que o Espírito Santo de Deus convença esse coração, convença essa pessoa, Deus, que o caminho, a vida é o Senhor. Sim, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ministra nesse coração. Jesus, que intercede por nós, Espírito Santo, fortalece-nos, ó Deus. Não deixa, Deus, com que as distrações desse mundo venham fazer-nos, Deus, perder a comunhão com o Senhor. Não nos permita, Deus, que as distrações, os barulhos que nós temos ouvido, que essas pessoas tenham ouvido, venha tirar a atenção e venha trazer, ó Deus, venha desconectar, ó Deus. Venha desconectar-nos, ó Deus, da Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, leva-nos, ó Deus, até as experiências com o Senhor. Que a graça do Senhor nos envolva de uma forma sublime, de uma forma plena. Que nós tenhamos, ó Deus, assim como nós lemos na Tua palavra, nós tenhamos a plenitude de Jesus nas nossas vidas. Queremos sim ser cópia de Jesus. Queremos ser como Jesus. Queremos sim pensar como Jesus pensaria. O que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria no nosso lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós desejamos a Tua vontade nas nossas vidas e queremos, ó Deus, ter experiências profundas com o Senhor. Queremos ter experiências, ó Deus, que vão marcar as nossas vidas com o Senhor. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, ministrando a palavra do Senhor. Muitos, Deus, eu entendo que muitos queriam fazer isso. Muitos queriam ter saúde para fazer isso. Muitos queriam estar aqui no nosso lugar fazendo isso. Mas esse privilégio foi dado a nós. Assim como diz a Tua palavra, os anjos queriam estar aqui. Mas o Senhor escolheu nós. O Senhor escolheu os homens para fazer isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos. Queremos Te agradecer por isso. Obrigada, Deus. O Senhor Obrigada, Deus. Aleluia, Deus é muito bom. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde esses dias, né, que são difíceis. Domingo nós temos culto às 10 horas da manhã e às 18 horas. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê uma noite abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom.